A terceira falácia é as das peças de xadrez. Então, Adam Smith, que é um autor liberal clássico, ele considera que o filósofo doutrinário imagina que pode dispor os membros de uma sociedade como peças de xadrez, então que ele sabe o comportamento de cada indivíduo na sociedade. Quando, na realidade, pessoas possuem preferências pessoais, valores, planos e desejos que podem contrariar ou frustrar as metas das experiências sociais. Vou colocar aqui 12 experimentos sociais que fica melhor, tá? Porque assim, esses experimentos sociais são o que a gente chama de planificação, né? Um governo, um burocrata, com base em algum arcabouço teórico vindo de um intelectual, geralmente, ou de um grupo de intelectuais, faz um planejamento central pensando em como as pessoas vão agir de acordo com incentivos governamentais, como se ele soubesse de antemão como essas pessoas agiriam, quando na prática, muitas vezes, essas pessoas não agem exatamente como ele pensa, tá? Porque as pessoas possuem valores, preferências diversas. Um livro muito bom em relação a isso é O Caminho da Servidão, do Hayek. Né? Esse livro ele foi escrito em 1944, o Hayek ganhou o prêmio Nobel por conta deste livro, e ele fala sobre essa questão do problema do planejamento central. E eu estou falando como administrador. Tá? Antes de eu ler esse livro, eu acreditava, por exemplo, bastante no planejamento estratégico. É claro que o planejamento estratégico ele é importante, mas esse livro foi quase que para mim um soco no estômago, sobre tudo que eu tinha visto no curso de administração. Por quê? Geralmente só via coisa boa sobre planejamento estratégico. Mas quando você faz planejamento estratégico em nível nacional, né, de um grande território, você acaba desconsiderando justamente isso aqui, ó. Você desconsidera a diversidade de pessoas em termos de valores, de planos, e você pensa que as pessoas vão agir exatamente como você agiria naquela situação. Ou então você tem uma noção de como as pessoas agem, sendo que muitas vezes você acaba não sabendo exatamente como as pessoas agem, só que para você botar seu plano em prática, você vai forçando cada vez mais ela a agir daquela forma que eles agirem, a população no geral agir da forma que você pensava, e essa forçação só pode acontecer através de um aumento do poder de polícia nos regimes ditatoriais, e é isso que esse livro mostra, né, que o planejamento central, por mais bem intencionado que ele seja, e com objetivos até mesmo coletivistas, vão levar à servidão da população. Tá? E isso ele fala no contexto dos regimes totalitários que aconteceram no início do século XX, como o nacionalsocialismo na Alemanha e o socialismo soviético também. Olha só, desconsiderando os custos socioeconômicos, experimentadores sociais acreditam que se um programa ou política falhar, poderão tentar outros indefinidamente. Então, a ideia de que sempre a solução advém de uma política pública bem centralizada e através de um planejamento estratégico, e que se falhar você pode fazer outro. Por exemplo, o Brasil, praticamente todo o século XX, foi desenvolvimentista. A ideia de que o governo deve intervir na economia, criando monopólios estatais. O Getúlio Vargas criou o Vale, a Petrobras, entre outras, e que esse seria o único caminho para o desenvolvimento de um país. Quando você pode ter países que se discute se adotaram ou não esse tipo de política para se desenvolver, o caso da Coreia do Sul. Mas você tem várias evidências de países que não fizeram isso e se desenvolveram. Tentativas incessantes de planificação social tendem a levar a incertezas institucionais, sem uma moldura confiável a consumidores e investidores. Olha só, isso aqui é o seguinte. Hoje, a moderna economia considera que um dos fatores mais relevantes é o institucional. Ou seja, você ter leis e regras, que são consideradas instituições, no sentido de Douglas Moffat, que é o principal autor dessa corrente, claras e constantes ao longo do tempo, porque as regras todo mundo conhece. Quando as pessoas sabem como funcionam as regras, a legislação em um país, você tem menos incerteza. Independente se a legislação é necessariamente boa ou ruim, é claro que se a legislação for boa é melhor, mas o fato é, regras não mudam. Por exemplo, vou jogar uma partida de qualquer jogo. Eu sei quais são as regras. Se eu tiver um juiz nesse jogo e ele for constantemente mudando as regras para favorecer um grupo ou outro, você percebe que ninguém vai estar disposto a jogar aquilo. Isso acontece na sociedade, que se o aparato de leis, no Brasil, isso é resguardado pelo STF, estiver mudando conforme o entendimento dos ministros, os investidores não vão querer investir nesse país, porque você pode montar uma empresa e, de repente, monta uma empresa, tendo uma constituição de um país dizendo que você pode fazer aquilo lá. Tá? Por exemplo, uma empresa de rede social. De repente, o juiz muda o entendimento da Constituição, porque o país permite que isso aconteça,
E aquilo que você fez durante o ano já está fora da lei. E você tem todos. A empresa tem que pagar indenização, coisas parecidas. Então ninguém vai querer investir num país assim, porque o investimento se torna muito arriscado. E ninguém também vai querer fazer relações comerciais no sentido de você diminuir o próprio mercado formal de consumidores e vendedores. Né? Não só os investidores no mercado financeiro, mas também ninguém vai querer empreender num país que as regras mudam constantemente. E no o Brasil, na minha visão, está passando por esse problema, porque você está tendo muita jurisprudência ali do STF. Sem entrar no mérito se o que eles estão fazendo seria legal ou ilegal, mas o fato é que eu tenho uma crítica muito grande em relação aos princípios da administração pública, porque no Brasil você tem 5 princípios na Constituição e você tem mais uns 5 princípios ou mais que não são constitucionais. E, em tese, todos esses princípios têm ali o mesmo nível. Só que, o que acontece quando esses princípios entram em conflito? Cabe ao juiz decidir qual deles vai prevalecer. Ora, se não tem uma regra clara de qual princípio vai prevalecer, você nunca sabe, quando você está numa contenda, qual vai ser o entendimento do juiz. Portanto, é melhor você não se envolver em relações. Isso faz com que se reduza ali as possibilidades de relações comerciais e relações humanas de co-benefício no próprio país e o país não se desenvolva. Então, essa é a crítica. Mas, quando você parte dessa ideia de que sempre você tem que fazer uma política pública centralizada para você desenvolver o país, e se essa política pública falhar, você tem que fazer de novo, você acaba achando que sempre tem que ter uma planificação social e você muda constantemente a regra dessa planificação social quando ela não traz os resultados que você quer. Você muda, se tiver bastante poder, as instituições, as leis, as regras, o entendimento das regras, e aí você acaba afastando as pessoas do próprio fato delas estabelecerem relações voluntárias entre si, sejam comerciais ou não. Então, isso levaria a também servidão na visão do Hayek. Eu recomendo bastante a leitura ali desse livro, O Caminho da Servidão. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo e continuar acompanhando esta playlist para a nossa última falácia da economia de acordo com Thomas Sowell.